Salve, salve, criaturas espertas despertas, estudando todos os mecanismos da mediunidade, procurando entender e compreender essa fusão entre espírito e matéria, essa integração, essa integralidade entre o universo local, universo expandido, consciências que habitam no universo local e no universo não local, trazendo algumas leituras iniciais a respeito da introdução do estudo Mecanismos da Mediunidade com a equipe André Luiz, narrada e editada pelo espírito dito Emmanuel, trazendo as questões sobre fluidos, sobre perispírito, sobre o pensamento, a condução sobre um fio elétrico a respeito do pensamento, sobre o despreendimento, sobre as questões mecânicas, sobre a perfeição ou imperfeição, a questão entre a mediunidade não ser exatamente um talento da criatura, mas uma ideologia para muitos, com a ideia de que somente algumas criaturas teriam a possibilidade da mediunidade, de serem médiuns de informações e de consciências superiores ou até de consciências correlatas ou inferiores para transmitirem mensagens ou para transmitirem certos conceitos que vão idealizar e vão corroborar com a evolução e o caminhar de toda uma humanidade. A vida sempre em movimento, a ação fluídica, ela pode ser mais lenta ou mais rápida com os magnetismos dentro de uma corrente elétrica constantemente em diversas obras, não só da Lavra, como dizem alguns, de André Luiz e de Chico Xavier, mas muitas obras vão tratando a respeito da questão eletrônica, da comunicação eletrônica. Não estamos falando apenas de axônio, de todo o processo, nós estamos falando apenas da potássio, sódio, onde há uma pequena condução, né? Elétrica, eletrônica, enfim, eletromagnética, todo o processo, né? Dessa bomba, por exemplo, que transmite nas células quando há uma concentração maior e os elétrons vão se deslocando, a comunicação, a transmutação, ou vamos chamar melhor, a condução das energias mais etéreas, das energias, vamos chamar da luz, para em corpúsculos dos fótons, para então impulsionarem os elétrons para camadas, dessas camadas ditas sete camadas, etc. E com o pensamento comparado ao fio elétrico, comparando, por exemplo, a um cobre ou um alumínio, a capacidade de carga e a resistência à corrente elétrica é o que define o quantum de energia que será capaz de absorver, ou melhor, de integralizar, para aí então expandir para as demais criaturas nesse raio, como já dissemos e já cunhamos o termo nessa zona de desenvolvimento espiritual, o raio de alcance de algumas criaturas dessas auras mais ou menos longínquas. Então, esse material condutor nos diversos corpos em que habitamos, temos uma espécie de diâmetro, um ambiente que pode gerar aquecimento e diversas formas de energia, narrando então a ideia de 15 a 50 amperes de tensão e o corpo humano com 10 miliamperes para sustentar essa energia como conhecemos essa condução da energia elétrica. Mas estamos falando da energia que alimenta o universo inteiro, a energia universal que se expande de acordo com as consciências e as compreensões de determinado planeta. Assim, pensemos, por exemplo, que
algumas anotações de estudos aqui de 64% de solução salina em corpos mais densos. É um excelente condutor da bioeletricidade, com essa, por exemplo, a pulsação do próprio coração em si, com um ciclo, com um Watt, mas não estamos aqui para trazermos os conhecimentos da ciência positivista para dizer que esta medida foi descoberta ou já alcançou-se ali, a exemplo do que faz o próprio ou a equipe André Luiz na obra em si. Mas estamos aqui para trazer aquilo que é de transmutação e de translação para um movimento magnético universal entre alma, espírito, criador, planeta, sistema solar, galáxia, universo local, superuniverso, cosmo e por aí vai. Até o limite desse agora, o limite deste espaço-tempo em que nos encontramos de compreensão. Mas esse dínamo, essa energia, essa geração de energia ou essa condução de energia nos faz estarmos cada vez mais ligados a campos e campos, não só o campo de Einstein, como vão sugerir os cientistas positivistas, mas o campo, como dissemos no estudo anterior, o campo da vinha do Senhor, nos ligando ao pensamento, ao hausto do Criador, como a obra na vida do mundo espiritual vem trazer o conceito. Pensemos então nessa radiação eletromagnética que pode variar em tempo, espaço, que vai nos trazendo essa condução eletromagnética de todos os corpos que aqui estão. Então pensemos que, por exemplo, a energia solar, que muitos agora estão habitando e conduzindo para suas próprias casas, suas próprias moradias, mas em torno de 8 minutos ela chega com radiação eletromagnética com 15%, por exemplo, de raios ultravioletas, 60% apenas de luz visível. E claro que nós temos, através dos estudos de Newton, a questão do prisma, sim, e o branco como união de todas as cores, principalmente as 7 cores e as cores derivadas, sim, com aquelas que conhecemos como do arco-íris. 25% são infravermelhos, ou seja, muito mais aquém daquilo que a nossa concepção, da nossa formação mais densa na matéria consegue conceber. Pensemos também nos processos eletrônicos da fotossíntese, por exemplo, como a fotobiologia, né, em que, segundo o conceito máximo, é que a luz precisa ser absorvida para ter efeito sobre os tecidos. Assim, essa luz no fenômeno ondulatório. Então pensemos sobre essa fotossíntese, sobre essa fotobiologia, para pensarmos. Novamente, a luz precisa ser absorvida para ter efeito sobre os tecidos. Isso quer dizer que no processo fotossíntese nos coloquemos então como almas, recebendo essa iluminação, recebendo essa luz da criação divina, de Deus, Deus único, Deus de amor, recebendo para que ela consiga ser conduzida aos demais corpos, conduzida às demais criaturas, compartilhada, vamos dizer assim, com as concepções individuais de cada criatura em um meio social, ela precisa ser absorvida, ela precisa ser ela precisa ser integralizada, ela precisa ser
compreendida, vamos dizer assim, para ter efeito sobre os demais tecidos, o tecido do espaço-tempo, o tecido magnético do universo prana, ou para algumas criaturas, o fluido cósmico universal, onde tudo se manifesta, onde a vida se manifesta nas diversas e diversas dimensões. Então, não há como ter efeito sobre os demais tecidos. Se essa luz não é integralizada, se essa luz não é percebida pelo avançar dos sentidos humanos diante da reorganização das 7 ionas, dos 7 canais abertos com a divindade, onde é alimentando, né, no pão de cada dia, como dissemos nas metáforas diversas das religiosidades, mas nos alimentando dessa energia divina para mantermos através, claro, do duplo etérico, claro, do perispírito, claro, de todos os corpos subsequentes, para que a vida do espírito se manifeste, seja ela em fractalidades, ou seja ela no próprio espírito que se manifesta indistintamente nas possibilidades e capacidades da sua expansão consciencial. Assim, há essa ideia de que esse espectro eletromagnético de entre ultravioleta e entre infravermelho há uma compreensão, mas outras criaturas captam essas imagens, assim como o som, que é descrito também em mecanismos da mediunidade, como certos decibéis que a nossa confecção, a nossa estrutura, o nosso espectro de matéria mais densa não concebe, através desses sentidos ditos naturais, da audição, por exemplo, não concebe que esse som seja existente, que ele seja algo tangível, que seja algo que realmente se estabeleça como realidade. Assim, nós temos essas ondas, né? Esse fenômeno ondulatório, temos a luz, né? Que nos faz, através da refração, através dos processos em que se estabelecem, que consigamos fazer distinção de um objeto ou de outro, ou de certos fenótipos, né, das estruturas. Assim temos também a eletricidade, calor e a própria matéria, a luz nos corpúsculos, né? Já citávamos aí no que chamamos hoje de bóson de Higgs, que chamamos de fótons, no mundo fotônico, no biofotônico, por exemplo, onde os corpúsculos, ou seja, a dualidade partícula-onda, todo aquele processo que já alcançamos, essas ondas se entrelaçam, esse colapso de onda acontece e a materialidade acontece nos picos dessas ondas, onde nós percebemos, diante dos sentidos dos corpos mais densos, essas pedagógicas realidades, vamos chamar assim, que vão se alterando conforme as percepções vão avançando. Assim, matéria concentrada ou matéria em expansão, sendo a Terra considerada por muitos que estudam o tema um grande magneto com o seu sistema gravitacional transmitindo ou recepcionando as, vamos dizer, emanações eletromagnéticas e conduzindo até o universo, vamos chamar assim, o cosmo, ou até os próprios corpos, que vão também, alguns casos, por exemplo, em que diversos toques ou diversas questões de interação com o metal, por exemplo, a própria epiderme vai trocar, vamos dizer assim, ou vai conscientizar os elétrons ali em movimento e vai ser sentido pelo sistema nervoso, que vai enviar novamente a mensagem, e aí
a ação ou reação se estabelece como realidade daquilo que se experiencia dentro desse processo de experiência que estamos todos interligados, seja no processo de planeta de prova e expiação, seja no processo de planeta de regeneração. Assim, do processo de terra-magneto, de agitação de ondas, desse receptor dessas ondas elétricas, nós temos sempre a ideia de que nós também, não só como núcleo de um átomo, mas também com os átomos originais que vão formar este átomo, né? Então temos a ideia, por exemplo, de que essa agitação molecular é sempre de onde se inicia o processo da emanação das emanações eletromagnéticas. Temos, por exemplo, a ideia da luz, com 300.000 quilômetros por segundo. Temos a ideia na literatura em que o pensamento em si, uma forma de projeção eletromagnética que vai se materializar através dos corpúsculos fotônicos, né? Alguns diante dos bióforos, como já explicado na própria obra de André Luiz, que vamos abordar o tema em alguns estudos adiante. Mas essa ideia de constante radiação, de constante interrelação, né? A ideia, voltando, de termos apenas um certo percentual que nos é visível, um certo percentual que nos é audível, um certo percentual que nos é sentido, dessa troca, dessa agitação molecular, dessa agitação atômica, quanto menor o comprimento de onda desse movimento, dessa agitação, quanto menor o comprimento de onda, mais vezes representa-se no tempo. Isso quer dizer que é muito mais acelerado. Se temos aqui no corpo mais denso, para cada projeção, para cada ímpeto eletromagnético de um axônio, para dendritos, enfim, para todo aquele processo, para que o sistema nervoso se organize e projete uma ação através do corpo, que o próprio espírito, que a própria alma vai conduzir essa ação ou reação, depende dessa informação conduzida através dos impulsos eletromagnéticos. Aí, como trata-se de uma onda mais alongada, como trata-se de menos, vamos chamar, menos ocupação do espaço-tempo, vamos chamar assim, como as voltas são em menor número, prolonga-se mais o tempo, espaço para conduzir essa informação, significa que as questões da matéria mais densa são necessariamente mais lentas do que, em agitação molecular, mais lentas do que propriamente do perispírito. E assim, sucessivamente para o corpo mental, chamado inferior, corpo mental superior, búdico e átmico. Como distinguimos aí alguns termos, mas que falam das mesmas sequências. Assim também do movimento dos vórtices, do movimento dos plexos. Então, o plexo, né, é o cardíaco, e aí o coronário, e aí o frontal, e todo aquele processo onde as energias vão se ajustando, se alterando e se comunicando dentro desses grandes canais de energia ligadas à fonte superior. Dependendo dessa frequência, dependendo dessa vibração dos elétrons, pode-se então, nessa imersão aqui no estudo mecanismos da mediunidade, ela pode refletir, pode absorver, pode refratar ou atravessar.
E aí muito se fala da dupla fenda, muito se fala de experimentos já relatados na ciência positivista. Essa bioeletricidade nesses processos eletromagnéticos, como a própria equipe André Luiz vai dizer, estamos correntemente ou estudando a vida na célula que se dá no citoplasma. Então esse processo eletromagnético do citoplasma vai para o exterior, temos a sinapse elétrica, né, de um íon, movimento dos íons, através dos, quando necessário, dos neurotransmissores, e a ideia de interferência, que é onde queremos chegar a respeito dessas ondulações. Essas interferências, quando vamos passando de ondas geradas, como se estivéssemos em um grande oceano, eu vibro através do meu pensamento, através daquilo que eu acredito, daquilo que eu intensifico como realidade, eu me integro com todas as minhas células, com todos os átomos que compõem este corpo mais denso, o corpo perispiritual, o corpo mental também, podemos dizer, o corpo mental inferior, que também liga-se completamente à atividade material ainda, por mais quintessenciada que assim seja, em âmbitos de planetas de regeneração e por aí vai, até que sejamos em planetas ditos felizes, planetas ditosos, né, onde as almas angélicas vão habitar e coordenar outros processos de evolução de sistemas solares, enfim. Através desse histórico breve que tratam ali os autores, fala-se muito a respeito de como evoluiu e como chegou-se à percepção de diversos, desde Sócrates, desde de antiguidades, né, pós-migração, vamos dizer assim, mais numerosa de outros orbes, que alguns conhecem como cocheiro, e outros tantos orbes, porque há de lembrar que não somente do que conhecem como capela, mas de diversos outros orbes também, em situações semelhantes, criaturas vêm a planetas como a Terra para continuarem o seu processo de evolução. Aí, fala em determinado capítulo sobre sobre uma declaração de haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita deste livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores. Isso quer dizer que os livros ditos espíritas, eles não são exatamente escritos para aqueles que se autodeclaram, para aqueles que se declaram espíritas, mas são livros de conhecimento geral para toda a humanidade, para aqueles que quiserem pesquisar e quiserem ler, acompanhar os avanços tecnológicos, os avanços científicos, os avanços filosóficos, para que então, ao retornar à primeira leitura, descobrir-se com projeções de realidades que vão se materializando pouco a pouco. Isso quer dizer que o que consta nesta obra, o que consta em obras ditas provindas com as bênçãos de Jesus Cristo, de Nosso Senhor, enfim, com as bênçãos de Deus, do Criador, com as bênçãos de Sananda, chegam até a materialidade como advento, como preparação para as criaturas, para que elas comecem a se identificar, comecem a compreender, inclusive, dentro de filmes, dentro de séries, dentro de não só de livros, mas também de artes, de quadros, enfim, de pinturas.
Agitação e ondas, falando um pouco sobre a projeção, toda agitação produz ondas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontramos ondas elétricas. E assim vai definindo. Fala-se também da questão da altura. Um contrabaixo lança as muito longas, um flautim desfila as muito curtas. E aí estamos falando um pouco sobre a questão da ondulatória, mas também estamos falando de uma questão harmônica do universo, onde as criaturas de vibração muito mais acelerada, isso não quer dizer ser um ser agitado, de ser um ser que não tem a sua paz, a sua calma, a sua harmonia com o universo e com o Criador. Muito pelo contrário, que essas criaturas que têm um pensamento ultra curto, como era o pensamento do próprio fractal Jesus de Nazaré, do Cristo do orbe, enfim, encarnado entre nós, e passa o seu processo entre nós para nos orientar. De pensamentos ultracurtos, isso quer dizer que a sua vontade, muito mais do que imediatamente, perdoem a expressão fora do espaço-tempo, mas avança no imediatamente, avança no tempo real. É muito superior ao tempo real, porque é o tempo de compreensão espiritual e não o tempo de compreensão dos corpos subsequentes, dos corpos até a matéria mais densa possível. Imaginemos então que uma criatura crística, uma criatura que atinge a compreensão crística, isso quer dizer que não vê nenhuma possibilidade de criaturas socialmente agindo umas contra as outras, e sim compreendendo, avançando todas em conjunto para o conhecimento, para a expansão, para o amor de Deus, não o amor banal, banalizado por toda a humanidade, aquele de troca, aquele, enfim. E não um temor também, como é o temor de Deus, quando fala-se das questões religiosas, até hoje perdurando, mas sim quando a criatura vai avançando em compreensão do universo, em conhecimento prático, em conhecimento que se alinha com as vivências, com as experiências. Aí, por falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia, por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Então, dependendo da capacidade, da propriedade vamos chamar assim, eletrônica ou eletromagnética, ou magnetoeletrônica da confecção, porque o perispírito, um passo antes, o corpo mental faz a sua projeção natural, ou seja, daquilo que é a realidade do corpo mental, daquilo que já permite-se, daquilo que já se permite, projeta o corpo perispiritual, que ao adentrar o mergulho na matéria mais densa, traz também o duplo etérico como composto desse enlace, dessa vestimenta experiencial, e ressurge a energia e através desse intermédio desse elemento particular, então com mais possibilidades ou menos possibilidades, mas isso não quer dizer que a criatura estará desperta imediatamente ao encarnar, mesmo que seja um espírito iluminado. Isso quer dizer que ela vai passar por todos os processos, assim como o próprio Jesus de Nazaré, como conhecemos, passou pelos processos da infância naturais, com possibilidades de fazer brincadeiras infantis da sua época, com o processo de adolescência, e sim, claro que um movimento, uma lembrança, uma propriedade de que estar desperto através dos bons anjos, através dos espíritos que acompanham a encarnação de cada um de nós, ela vai
despertar certas memórias em tempo certo, não antes, não depois, mas no tempo necessário para aquela programação encarnatória, para aquela programação de tudo aquilo que foi atribuído como premissa daquele novo mergulho, daquele novo avanço, daquela nova prova, daquela nova expiação, daquela nova experiência, daquela nova possibilidade de evolução de cada criatura. Porque envolvemos diversas criaturas nesses processos elétricos e também nesses processos espirituais, ou seja, a luz que através da transmutação em corpúsculos, ou seja, as ondas que são colapsadas, as ondas que são entram em colapso, né? Esses picos dentro dessa grande rede, né, eletromagnética, passam a ter vida, vamos chamar assim, mais densa, mais tangível, mais perceptível para os sentidos mais grosseiros ainda que a alma habita. Chamamos sim sentidos que habita, porque nós habitamos esses sentidos, mas isso não quer dizer que ao nos desprendermos do corpo denso, ao nos desprendermos do corpo perispiritual e vivermos em corpo mental e possivelmente em corpo mental superior, estaremos aí livres, vamos dizer assim, mais livres deste espaço-tempo, desta realidade pedagógica, educacional, para que possamos compreender realidades diversas que ainda possivelmente não nos é possível compreender com os sentidos que alcançamos dos 7 sentidos, que não 5, mas 7, enfim, 8 sentidos, dependendo da expansão consciencial, dependendo da compreensão e aquilo que ultrapassa a vontade, porque a vontade ela não trabalha única, a vontade não é suficiente, a vontade não colapsa a onda. O que colapsa a onda é, como conhecem alguns, é a disciplina, é o processo de se estabelecer de que no momento de despertar não há como voltar atrás. Uma criatura que está desperta, no momento que desperta, seja a idade que for, seja aos 20, 30, 40, seja que for, quando ela está desperta para a espiritualidade, ela prossegue avançando. Não há momentos em que vai dizer agora eu não sou mais espiritualizado, agora eu não busco mais a espiritualidade. Não é possível adentrarmos esse momento a não ser por processos obsessivos muito intrínsecos às sombras não aceitas. Quando a criatura não aceita certas sombras, que aceita certos, vamos dizer assim, conselhos, naquela velha máxima, né? Que se conselho fosse bom, mas enfim, mas aquela questão de se desvincular do ego, de dizer para o ego, eu não te quero mais, não fazes parte porque eu preciso me espiritualizar, mas aí, grande erro cai a criatura, no sentido que se eu me desvinculo de qualquer parte minha, se eu digo que essa minha experiência, todo esse registro, que vai ser um registro akáshico, organizacional, na mente humana e posteriormente na mente espiritual, que vai se transferindo esse processo de memória, grande erro está caindo a criatura. Porque se eu não integralizo, se eu não me entendo como um ser espiritual, mas ao mesmo tempo me entendo como um ser que tem todas as propriedades e todas as responsabilidades sociais, seja de uma família, pai, mãe, filho, seja de um trabalho, vamos dizer, formal na materialidade, seja um trabalho como um trabalho em produção, um trabalho artístico, mas algo que seja parte dessa sociedade do agora, do espaço-tempo em que vivemos, em que habitamos essa experiência. Mas isso não quer dizer que não possamos, dentro da possibilidade de cada médium, de cada criatura, de viver multidimensionalidades, de viver em
em constante comunicação conosco. Porque quando se fala a respeito de se comunicar com espíritos, parece que é se comunicar com os outros, se comunicar com outras criaturas, mas nós estamos nos comunicando é conosco. Nós somos espíritos. Por vezes até alguns podem cair no erro da crítica, dizendo que não se diz que eu tenho um espírito porque eu sou um espírito, mas coloquem-se na posição de seres fractais de um espírito. Que nós não estamos aqui completamente, o espírito completo aqui. A mônada projetada em todo o seu potencial aqui, nessa forma mais densa, em um planeta de entre terceira, quarta, no mundo dos sonhos, o mundo das projeções espirituais, para a quinta dimensão, que é onde a espiritualidade vive o seu ápice, enfim, e daí adiante. Grande erro cai a criatura novamente. Grande erro cai a criatura novamente a se despedaçar, a dizer que tem que se destruir para se reconstruir, enfim. Todo esse processo é natural, sim. Vai. As moléculas vão formar outras moléculas, enfim. Moléculas maiores, enfim. Outras formas de vida inteligente que vão se abrigar dentro dessas formações moleculares, das formações atômicas. Esses complexos energéticos, onde pequenas placas eletromagnéticas que são compostas em nossos corpos, e nós sabemos disso pelos exames que hoje são feitos, exames de cunho elétrico, para que possamos entender a saúde do corpo na matéria densa ou do corpo perispiritual, quem sabe? Porque há instrumentos que já alcançam esses registros da alma, esses registros de consciências que prosseguem após esse corpo denso. E não faria sentido algum passar pela experiência de cada individualidade dentro de contextos e contextos diversos para dizermos aqui se fim dessa experiência e a partir de agora o nada. Espírito Verdade é muito claro a respeito disso, o nada não existe. E não é possível conceber a ideia do nada. Seria como, em algum ponto, o Criador falhou. Em algum ponto, deixou-se a desejar. Tudo está em tudo. Se tudo está em tudo e todos os processos se comunicam, e é através da energia, e é através do processo eletromagnético, por que parar o estudo? Por que dizer que basta que pensemos no bem, basta que estejamos abrigando sentimentos de caridade para o próximo? Mas a fraternidade não é a caridade em sua excelência em planetas ainda rudes como este que habitamos, como este que estamos provando, enfim? Porque dentro desse processo de fraternidade, deixamos de compreender criaturas que vão especular a vida alheia, que vão pensar ainda em prejudicar a vida alheia, por este ou aquele motivo, mesmo que achem que tem motivo. Tudo retorna para a criatura, toda energia que é emanada, essa onda, ela volta, mesmo que seja uma onda mais lenta, ela volta para a própria criatura. Mesmo que essa onda emanada, essa onda agitada, nesta grande rede, nesse tecido do espaço-tempo, nesse tecido de nossas vidas abrigadas, mesmo que leve o tempo não compreendido por nós, de uma encarnação, de um processo de uma vida, de um processo de um século, vamos dizer assim, que ultrapasse isso. As cobranças ao desencarnar no plano perispiritual vêm. E os impulsos elétricos no sistema nervoso do perispírito também são ativados. Então também placas eletromagnéticas compondo as questões das substituições de órgãos que vão ser compatíveis ou não,
Ou seja, se o sistema nervoso alcança algumas delas, precisa estar interligado com esses impulsos eletromagnéticos para funcionar normalmente com o resto do corpo. Então, por que não compreender mentes como a de Tesla, que pensava em energia, em movimento, e trouxe todo um conhecimento a ser compreendido, a ser projetado, a ser materializado? Somos criaturas habitando o mundo eletromagnético. Somos criaturas habitando corpos eletromagnéticos, onde não basta dizer que o sistema circulatório, não basta dizer que o sistema nervoso em si, através do cérebro, muita confusão ainda em geral a respeito de cérebro e mente. A mente é não local, a mente humana, mesmo que seja mortal, mesmo que seja a mente, que vai sim se consolidar com a parte material da experiência do ser, para então projetar todo esse arquétipo, todos esses arquétipos construídos através das experiências para a mente espiritual que prossegue, para enfim o ego, não o ego mais de cada passagem, não o ego de persona, não o ego de cada movimentação, mas sim o ego da alma, aquela compreensão de identificação daquela alma em si, daquela assinatura energética. E dizemos isso constantemente a respeito da energia, a energia que está boa ou está menos feliz, vamos dizer assim. As criaturas que estão expandindo as suas consciências, os seus sentidos, conseguem perceber essas assinaturas energéticas, conseguem perceber as energias materializadas em determinados locais, mas são mal compreendidas em todo lado. São mal compreendidas porque uma criatura tem a sua individualidade de sentido, de compreensão daquilo que é universal e espiritual. E por mais que tentemos expor isso em palavras, comandos, vamos dizer assim, porque cada palavra é um código em si, cada expressão que agitamos, cada onda que formamos é um código em si, ela vai reverberar, ela vai ser refratária para aquelas criaturas que estão no alcance daquela onda, para aquelas criaturas que, em forma de um elétron, possam pular naquela camada, para que essas criaturas, em forma de elétrons, possam pular naquela camada que já estão prontas para se movimentarem através do impulso de um fóton, enfim. Então, estamos habitando também esses processos, tal qual o átomo, como a galáxia, o sistema solar, enfim, mas a galáxia, o universo, os universos. E ainda, depois de tudo isso, depois de todo esse processo de pensamento, de expandirmos fora dos limites de qualquer imaginação humana, todas as fotos de James Webb, todos os processos de informação, todos os estudos, dados, enfim, elaborados, construídos a respeito de tudo que está no universo, energias, energia Schumann, energia, enfim, tudo que está habitando em nós, porque nós estamos habitando também em tudo, na Terra, no planeta, em Gaia, tudo que Gaia vive, que nos transmite, que nós transmitimos para Gaia, nessas ionas, nesses processos de comunicação com o todo. É inconcebível que estejamos em 2023, 2024, 2025, 2026 e ainda estejamos preocupados em prejudicar o próximo para que eu tenha alguma vantagem qualquer. Imaginem que para eu desejar o mal do próximo, eu preciso me eletrocutar com esses sentidos. O sentido de infelicidade, de raiva, de inveja, seja o que for.
daquilo que adoece a alma, os corpos são eletrocutados com essa energia, para que depois, enfim, eu tente lançá-las, mas eu já estou completamente coberto, chamuscado, até podemos brincar, com todo esse processo, para que então eu consiga enviar algo. Isso se dá também para o bem, para o amor, para a evolução, para a fraternidade, que nós nos enchemos dessa energia, os impulsos eletromagnéticos vão atingir cada célula que vibra muito mais aceleradamente, tal qual a alma, tal qual um espírito que vibra em Deus, que vibra nas almas superiores, como guias, como anjos, enfim, anjos de guarda, como guias de tarefa, como mestres, os mestres ascensionados, como se diz. Mas, principalmente, aqueles que vibram na aura que se estende talvez por uma galáxia, podemos até dizer, mas na aura de nosso Senhor Jesus Cristo, na aura da alma, desse espírito bondoso, desse espírito persistente, que nos auxilia constantemente com envios de companheiros mais iluminados, para esclarecermos, para estarmos aqui, por exemplo, instrumentalizando esses saltos de elétrons, criaturas humanas, para novas camadas, para novas vidas, ampliando esse raio de condução, ampliando essa zona de desenvolvimento espiritual, para que essas ondas possam se interligar com ondas mais e mais altas, que vibram mais e mais rapidamente, para que, ultrapassando qualquer tipo de vontade compreendida pelo humano, possamos entender o que é viver a cocriação e viver o Cristo redivivo e viver Mestre Sananda e viver a nossa potencialidade em tudo aquilo que já compreendemos em espírito e verdade. Ressurreição da energia pelo elemento particular. Isso quer dizer que depende do elemento particular para entender o quanto eu estou disposto a envolver todos os convivas, todos, sem exceção, para melhorarem, sendo que eu começo a pensar, abraçar as sombras no sentido de compreender as sombras, trabalhar com as minhas sombras sem medo, elevar, aprender, compreender, expandir essa consciência, integrar com todas as criaturas da sociedade, de qualquer dimensão, de qualquer planeta, de qualquer vestimenta corporal, nem sempre somente humanoides, mas espíritos de qualquer vertente. Sermos seres espirituais e universais cada vez mais. Assim, nossa compreensão, nosso convite ao estudo, há muito o que estudar ainda e estaremos construindo juntos, que compartilhem, que curtam, enfim, que tenham essa consciência de que para que conteúdos assim se multipliquem, é preciso que mais e mais criaturas ultrapassem a vontade e ultrapassem a coragem. Sejam criaturas lúcidas, de espírito e universo, ou espírito e cosmo, ou espírito e hausto do Criador. Saudações.